programa Chegou a Hora, com Ademir Moraes. Um momento especial para você. Esperança, força, ânimo, determinação, fé. Programa Chegou a Hora. E vamos ver. Bom, nosso assunto, comportamento cristão, tá? Quem trouxe sua Bíblia de estudo, quem trouxe o seu caderninho, a sua caneta, já sabe, já tem algumas semanas que a gente está falando sobre o comportamento cristão. E hoje, olha só o nosso tema, né? O culto a Deus. Nós vamos aprender sobre cultuar a Deus, né? Que é muito importante. Esse é o nosso tema de hoje, o culto. Como cultuar a Deus. Eu quero que vocês acompanhem. O nosso texto básico, que nós vamos falar durante todo o estudo hoje, é esse texto aí de Salmo 100, do versículo 1 ao versículo 5. Nós vamos fazer um estudo sobre o Salmo de número 100. Então diz assim o Salmo 100, versículo 1 ao 5. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria. Olha só, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que Ele é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo, o rebanho e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor, dê-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém, amados? Viram aqui, ó, então está ensinando aqui, ó, é o como que a gente, ó, presta em culto ao Senhor com alegria. Então não é por acaso que a gente incentiva, né? Batam palmas, se alegre, se movimente, porque o Salmo 100 aqui está dizendo para nós que prestar culto ao Senhor não é uma coisa sem graça, sem vida, não, é para prestar culto ao Senhor com alegria, entrar na presença dEle, né? Entrem na sua presença com cânticos alegres. Isso é de Deus, né? Entrem na presença dEle com cânticos alegres, né? Olha aqui, ó, o verso 4. Entrem por suas portas com ações de graças, em seus átrios com louvor. O cantar no culto, o celebrar, o louvar, faz parte, tá vendo? Tá tudo aí, ó. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Então louvar a Deus, cantar com alegria, faz parte do culto, não se esqueçam, né? Então nós vamos aprender hoje como cultuar. Vamos lá, o objetivo do estudo de hoje, o objetivo do nosso estudo é esse aí, ó. Aprender como cultuar a Deus de forma verdadeira e leal, e de acordo com a Escritura, de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Aprender como cultuar a Deus de forma verdadeira e leal. E eu creio que esse estudo vai despertar a sua alma para uma intensidade maior na sua vida espiritual, tá certo? Vamos lá, esse estudo vai capacitar você, primeiro, adorar a Deus integralmente. Adorar a Deus integralmente. 2, perceber como deve ser a vida do adorador verdadeiro. Existe um jeito certo, perceber como deve ser a vida do adorador verdadeiro. 3, investir esforços para adorar a Deus de maneira que lhe agrada. Então nós vamos concentrar a nossa vida para fazer a coisa certa na presença de Deus, para agradar a Deus e não para agradar a nós mesmos ou a alguém, mas para agradar a Deus, né? Então vamos lá, o culto é a mais expressiva manifestação humana de aproximação com Deus. É o momento mais apropriado
para nós nos expressarmos que desejamos nos aproximar de Deus. Então é no culto que nós fazemos isso. O culto é a comunhão do homem com Deus em Cristo. Entende? Então o culto é um momento muito especial e muito importante. Deus tem concedido ao homem o privilégio de cultuar o seu Criador e o seu Redentor. E nós temos inclusive aqui um texto em Hebreus 10, 22, diz assim, olha, esse texto diz: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Hebreus 10, 22, Deus instrui. Aqui nós vemos a instrução quanto à maneira como devemos entrar na sua presença. Aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Então todas as vezes que nós formos entrar na presença de Deus para cultuá-lo, não podemos nos esquecer de Hebreus 10, 22. Aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. E aí tem o restante do versículo aí, né? Tem uma outra passagem também em Hebreus aqui, ó, 10, 25, que nos ensina em Hebreus 10, 25, é uma advertência quanto à necessidade de cultuar a Deus na igreja. É uma sequência aí, né? 10, 22, 10, 23, 10, 24, 10, 25. Olha o que diz Hebreus 10, 25. Não se esqueçam desse verso. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Está vendo? Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, né? Alguns têm deixado de se reunir como igreja, né? Mas aqui Hebreus está dizendo, não podemos deixar de nos reunir como igreja, como alguns têm feito, mas precisamos nos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vemos que o dia final está chegando, né? É isso que eu acabei de dizer agora há pouco. Vamos incentivar um ao outro, vamos testemunhar. Se esse momento é bom para você, então testemunhe para outro irmão, porque às vezes nós temos dificuldade para testemunhar lá fora, mas nós podemos começar testemunhando aqui dentro. Então, Hebreus 10, 25 é uma advertência quanto à necessidade que nós temos de cultuar a Deus na igreja, juntamente com nossos irmãos de fé. Isso é muito importante. E agora nós vamos aprender isso aí, ó. Celebrar a Deus. Celebrar é o primeiro tópico nosso. Celebrar a Deus, a gente vai falar bastante coisa sobre celebrar a Deus. Bom, a primeira coisa para celebrar a Deus é ter conhecimento de Deus. Certo? Ter conhecimento de Deus, isso aqui é muito importante. Para poder cultuar a Deus, precisamos saber quem Ele é. Ele é o grande Deus Criador. E nós temos que ter essa consciência para poder cultuá-lo. Está lá no Salmo 100, no versículo 3, se você quiser abrir a sua Bíblia de novo. Porque para cultuar a Deus, precisamos saber quem Ele é. E Ele é o grande Deus Criador. Salmo 103 diz aí, ó. Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez. Olha, Ele nos fez, Ele nos criou. E somos dele. Olha que bacana. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Não é bonito? Olha que lindo, né? Então, para cultuar a Deus, precisamos saber quem Ele é. E Ele é também o único e verdadeiro Deus. O único e verdadeiro Deus. Então, aí ó, no Salmo 96, verso 5, a palavra de Deus nos mostra que Ele é o único e verdadeiro Deus. Salmo 96, 5. Se você quiser abrir a Bíblia, mas eu vou pôr aqui, ó. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. Salmo 96:5. Tudo mais o que o povo adora aí não passa de ídolo. Mas o nosso Deus, Ele fez os céus. Ele é o único e verdadeiro Deus. Precisamos conhecer Deus na sua grandeza. Precisamos conhecer Deus no seu poder. Também na sua santidade, na sua bondade, na retidão e na providência dele em favor dos homens. Então, temos que ter um conhecimento de Deus para poder celebrar a Deus. Ninguém vai celebrar a um Deus que não conhece. E a prova disso é essa passagem aí, ó. Vê? Isso aí, ó. Vamos lá, preparados? Vamos lá? Vamos pensar? 3, 4. Qual é o seu conhecimento de Deus? Quanto você conhece de Deus? Essa é a pergunta, pense um pouquinho. Qual é o seu conhecimento de Deus? Bom, porque a resposta a essa pergunta, para cooperar, é isso aí, ó. Lembre-se, seu culto a Deus será conforme o conhecimento que você tem dele. Então tem gente que vem na igreja e não cultua, não conhece. Ele vem por causa de uma tradição, por causa de um hábito, por causa de um costume, por causa de uma religião, mas ele não vem para cultuar, porque ele não conhece. Quem não conhece a Deus, também não cultua a Deus, porque o nosso culto a Deus vai ser conforme o conhecimento que nós temos dele. Amém, amados? Então nós temos que procurar conhecer a Deus intimamente, para que nós podemos agradar-lhe e prestar culto a Ele. Glória a Deus. Amém, amados? Então é assim. Bom, para nós então chegarmos mais perto, nós vamos precisar de um relacionamento íntimo. Um relacionamento íntimo. Se a gente tiver um relacionamento íntimo com Deus, a gente vai conseguir aproximar mais dele, né? Chegamos a conhecer a Deus por meio de uma vida de oração. Olha, lembre-se disso, hein? Eu tenho batido nessa tecla nesses dias. Dedique-se tempo na presença de Deus. Dedique seu tempo na presença de Deus, porque nós só vamos conhecer a Deus de verdade se nós tivermos uma vida de oração, onde o nosso coração se abre e recebe, para que nós possamos ter conhecimento e consciência de quem é Deus. Então a oração é um canal aberto para a intimidade, é um canal aberto para nós chegarmos mais perto de Deus. E nós precisamos, sabe, muito mais, amados, é um negócio interessante, eu quero que vocês pensem nisso, muito mais do que ir orar apenas para ver se recebe uma cura, ou se recebe mais dinheiro no seu salário. A gente deve ir para a oração para subir mais algum degrau de glória e chegar mais perto do trono da santidade, e chegarmos mais perto do fogo e vivermos o que Deus quer para nós nessa terra. Vivemos uma vida como testemunhas de Jesus Cristo, vivemos uma vida de intimidade, uma vida de relacionamento com Deus, para ver se alguma coisa acontece em nós e através de nós, porque senão a gente passa uma vidinha chata, sem graça, sem peso, sem valor, falando que conhece um Deus que na verdade não conhece, porque nunca nem ora para falar com Ele. E se a gente somar a semana inteira de oração de algumas pessoas, se nós somarmos todos os dias em 7 dias, no final ele orou 7 minutos, 1 por noite, na hora de dormir. Ele começa a orar, aleluia, Jesus, dorme 1. Aí ele quer conhecer ao Deus que ele diz que ama, ao Deus que ele diz que serve, ao Deus que ele diz que é poderoso, tendo um relacionamento tão superficial. E nesses dias o que Deus vem falando conosco é isso. Não desperdice o seu tempo precioso. Cada minuto que você puder usar para entrar em contato, em comunhão com Deus, através da oração, faça isso, porque isso vai te elevar. Agora pense nisso, nós precisamos subir e não descer, nós precisamos ir caminhando em direção a essa luz,
e não permitir que a escuridão nos atinja novamente. Porque o grande mal que eu já percebi ao longo dos anos é esse: a gente vai bem por um período, mas depois tropeça e volta na estaca zero, aí vai de novo, aí anda, cai de novo, volta. Então esse sobe e desce é muito negativo, é uma verdadeira perda de tempo, e nós temos que parar de perder tempo. Já que nós queremos conhecer a Deus, vamos ter um relacionamento íntimo com Ele, e vamos gradativamente, degrau a degrau. Não precisa ir desesperado, ninguém cresce da noite para o dia, ninguém amadurece da noite para o dia, tem um tempo, é degrau a degrau, é um passo após o outro, mas sempre para frente, e assim nós vamos crescendo, até chegarmos à unidade da fé, e à estatura de varão perfeito, ao pleno conhecimento, aleluia, da glória de Deus. Olha que coisa linda, é para frente, meu povo. É isso que Deus tem falado conosco nesses dias. E a oração, ainda que você tenha 2 minutos, mas dedique aqueles 2 minutos, não fique jogando o seu tempo fora, deixando os ladrões do tempo roubar a sua comunhão com Deus. Aproveite, meu Deus, eu tenho 5 minutos livre. Entra num banheiro, entra numa sala, entra num quarto, e de pé, ou sentado, ou ajoelhado, ou deitado, não sei que jeito, mas abre a sua boca e ore, porque orar é falar com Deus, e não é só falar com Deus para pedir alguma coisa para Ele. Às vezes nós pedimos também, mas essa consciência errada de que todas as vezes que nos aproximamos de Deus é para pedir alguma coisa para Ele, para ver se acontece alguma coisa, para ver se... Não, vamos nos aproximar de Deus porque nós o amamos, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, é o nosso pastor, Ele é o fogo da glória, Ele é a chama viva, Ele vai nos aquecer, vai fazer a nossa vida ficar dinâmica, vai fazer a nossa vida ficar alegre, vai fazer a nossa vida ficar forte, aleluia. Nós vamos começar a ver Deus agindo em nós. Essa é a minha fé, e por isso eu tenho pregado isso, porque Deus colocou essa fé no meu coração. Então, relacionamento íntimo, né? Chegamos a conhecer a Deus por meio de uma vida de oração, onde o coração está aberto, receptivo, para que tomemos consciência de quem é Deus. Ele nos conhece, Deus nos conhece tão bem. Tem uma passagem, não precisa abrir a sua Bíblia, você pode ler aqui, ó. Olha o que está escrito no Salmo 139:16. Está escrito, ó: no seu livro foram escritos todos os meus dias. Deus nos conhece tão bem que todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Deus nos conhecia, olha isso, quando nós nem ainda existíamos. Salmo 139:16. E no livro dele, todos os meus dias foram escritos, cada um deles escrito e determinado. Isso é um mistério, hein? É um mistério, hein? Salmo 139:16. É um grande mistério. Está tudo escrito lá. Só Deus mesmo. Podemos fazer também, nesse tempo de oração, de intimidade com Deus, já que Ele nos conhece tão bem, nós podemos fazer o que está escrito no Salmo 142, versículo 2, que eu quero que você leia aqui também, ó. Nós podemos derramar diante dEle as nossas apreensões interiores, né? Meu lamento. A Ele apresenta a minha angústia. Às vezes, sabe, nesses tempos de aperto, a intimidade, Ele me conhece, eu posso abrir o meu coração para Ele. Salmo 142, versículo 2, Ele me conhece, eu posso abrir o meu coração diante dEle. Nesse momento também, nesse momento de intimidade, né? Estamos falando de relacionamento íntimo, também damos a Deus a abertura para que Ele possa falar conosco através da sua palavra, né? Nós podemos juntar esses 2 caminhos, a oração e a palavra. Todas as vezes que abrimos a palavra, é como se um caminho de luz se abrisse diante de nós, para nós nos aproximarmos de Deus. Está lá, ó, em Salmo 1, verso 2. Olha lá, nossa satisfação, ó, está na lei do Senhor, e na sua lei precisamos meditar dia e noite. Olha aí, é o Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem
que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, meu Deus, está aqui para nós vermos. Nós não fazemos porque somos ignorantes. Relacionamento íntimo. A pergunta é essa aí, ó. Você tem tido um relacionamento íntimo com Deus? Você, seja sincero. Não é com ninguém do seu lado, não, é com você. Você quer viver para Deus ou não? Esse tem sido o seu relacionamento com Deus? Um relacionamento íntimo? Se ainda não, podemos começar. Amém, amados? Podemos começar. Diga, eu vou começar. Diga, eu quero começar. Diga, eu posso começar. Diga, eu vou, eu quero, eu posso. Diga como alguém que vive, eu vou, eu quero, eu posso. Diga, eu tenho sede. Diga, eu tenho fome. Diga, aleluia. Eu estou tão feliz, vocês estão felizes? Então vamos lá, vamos caminhar, senão nós não termina. Meu Deus do céu, celebrar a Deus ainda, mas agora reconhecimento da pureza de Deus, né? Nós precisamos de reconhecer a pureza de Deus para poder celebrar a Deus. Pureza. Olha o que Deus disse aí, ó, em 1 Pedro 1,16, leiam aqui comigo, ó. Sede santos porque eu sou santo. Está lá em 1 Pedro 1,16, nós vimos a semana anterior, 1 Pedro 1,16, sede santos porque eu sou santo. Vamos dar as mãos. Todos podem participar anunciando conosco. Ligue 16 99234 8987. Sua participação é muito importante para levarmos esta mensagem mais longe. Agência Car, mecânica completa, injeção eletrônica, motor, suspensão, freio, troca de óleo. Agência Car, mecânica completa para nacionais e importados. Agência Car, também com leve trás para sua melhor comodidade. Ligue 3416-8388, Rua Afonso Botelho de Abreu Sampaio, 58, próximo ao Carrefour Bairro, no Santa Felícia. Casa de Carnes Compra Certa, carne bovina, suína, frango. Venha conferir as linguiças com diversos recheios e também nosso rocambole de carne ou frango recheados. Se preferir, ligue que levamos até você. Na Casa de Carnes Compra Certa, você ainda encontra congelados, verduras e mercearia. Avenida Romualdo Villani, 368, no Jardim Ipanema. Ou ligue 3375-5524.